Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Vamos pegar aqui do versículo 5. Ainda há algum lugarzinho vazio assim do lado. Estou vendo que estão chegando alguns irmãos. Se for possível. Colossenses 3, de 5 até 11. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Maravilhoso Pai de toda graça, nós rogamos ao Senhor que nesta hora Tu nos dês a condição, tanto de falar quanto de ouvir, segundo a revelação do Teu Espírito Santo. Pai, Tu és o autor desta palavra. E também só Tu podes, pelo Teu Espírito, nos ministrá-la. Vem falar conosco. Edifica a Tua igreja. Salva, Senhor, aqueles a quem Tu queres alcançar com a Tua graça. E enche os nossos corações de profunda alegria, para que nós possamos fazer todas as coisas para a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Eu tenho duas coisas muito importantes que eu aprendi da minha mãe. Quando menino lá em Barbacena, lá no Piauí, com mais ou menos 8 para 9 anos, eu cheguei um dia em casa dizendo para minha mãe que eu tinha sabido que nas minhas veias corriam sangue azul. E a minha mãe disse: quem foi que te disse isso? Então eu fui dizer que foi uma tia que estava contando para mim que havia pedigree na família e que corria sangue azul. E ela então disse assim: você vem aqui perto do José Barbosa. Zé Barbosa era o carreiro que trazia lenha para o fogão de lenha da nossa casa. E ele estava lá. Disse: eu vou cortar o dedo do Zé Barbosa e vou cortar o seu. E vou tirar o sangue seu e o do Zé Barbosa e vou lhe mostrar que o sangue seu e dele é igual. Deixa de bobagem, meu filho. Abaixa a sua crista. Ô lição bonita. Zé Barbosa era o nosso velho trabalhador. O sangue dele e o meu são iguais. Não existe estatura. Um dia, passado um pouco mais de tempo, eu disse: o pastor nunca veio nos visitar, mamãe. Por que será que ele nunca veio nos visitar?
E mamãe então disse: meu filho, seja crente em Jesus e não crente em pastor. Eu quero que você cresça crendo em Cristo e não em homens. Talvez por isso vocês não tenham um pastor visitador. Foi mamãe culpada. Mas aquela foi uma lição muito preciosa. O que significa isto? O desvestimento daquele conceito de humanidade importante. 2008 estão publicando aqui um livro de Chesterton. Chesterton é um escritor inglês do século passado, século XIX, século XX. Publicou este livro Ortodoxia em 1908. Agora, no ano 2008, está fazendo 100 anos da primeira edição em inglês e foi publicado também em português uma edição de Ortodoxia. Ele é um pensador católico, um homem lúcido, um homem que conheceu a intimidade de Deus depois de ter andado pelos caminhos do conhecimento intelectual. Era um escritor de primeira linha, um filósofo, um homem muito crítico dele mesmo e extremamente bobo. Porque quanto mais você é lúcido, mais você é bobo. Você precisa entender algumas coisas muito preciosas. Ele era um homem que pesava 140 quilos, gostava de comer e gostava de olhar para Jesus. O prazer dele era Cristo. Pessoas completamente mundanas nunca entendem sequer o mundo. Elas confiam plenamente numas poucas máximas cínicas, não verdadeiras. Lembro-me que, certa vez, fiz um passeio com um editor de sucesso e ele fez uma observação que eu ouvira muitas vezes antes. É, na verdade, quase um lema do mundo moderno. Todavia, eu ouvi essa máxima cínica mais uma vez e não me contive. De repente vi que ela não dizia nada. Referindo-se a alguém, disse aquele editor: aquele homem vai progredir na vida, pois ele acredita em si mesmo. Lembro-me de que quando levantei a cabeça para escutar, meus olhos se fixaram num ônibus no qual estava escrito Hanuel. Hanuel era o nome de um hospício que aquele ônibus levava as pessoas para lá. Disse-lhe eu então: quer saber onde ficam os homens que acreditam em si mesmos? Eu sei. Sei que os homens que acreditam em si mesmos, como uma confiança mais colossal do que a de Napoleão e a de César. Sei onde arde a estrela fixa da certeza e do sucesso. Posso conduzi-lo aos tronos dos super-homens. Os homens que realmente acreditam em si mesmos estão todos em asilos de lunáticos. Ele disse calmamente que, no fim das contas, havia um bom número de homens que acreditavam em si mesmos e que não eram lunáticos internados em asilos. Sim, certamente, retruquei. E você, mais do que ninguém, deve conhecê-los. Aquele poeta bêbado, de quem você não quis aceitar uma lamentável tragédia. Ele acreditava em si mesmo. Aquele velho ministro, com um poema épico de quem você se escondia num quarto dos fundos, ele acreditava em si mesmo.
Se você consultasse sua experiência profissional, em vez de sua horrível filosofia individualista, saberia que acreditar em si mesmo é a marca mais comum de um patife. Autores que não sabem representar acreditam em si mesmos. E os devedores que não vão pagar a conta acreditam em si mesmos. Seria muito mais verdadeiro dizer que um homem certamente fracassará por acreditar em si mesmo. Total autoconfiança não é simplesmente um pecado. Total autoconfiança é uma total fraqueza. Acreditar absolutamente em si mesmo é uma crença tão histérica e supersticiosa como acreditar em Joanna Southcote. Joanna Southcote foi uma moça que ficou grávida e disse que estava grávida do Espírito Santo e ia ser a mãe do segundo Messias que viria ao mundo. Isso foi em 1750. Quem o faz, traz o nome de Hanuel, escrito no rosto, com a mesma clareza com que ele está escrito naquele ônibus, o ônibus que leva ao hospício. Tudo isto, meu amigo editor, deu esta profunda e eficaz resposta a tudo isto. Bem, se um homem não acredita em si mesmo, em quem ele vai acreditar? Depois de uma longa pausa, eu respondi: vou para casa escrever um livro em resposta a essa pergunta. Este é o livro que eu tento responder a questão em quem você deve acreditar. É um pensador pesado, bastante crítico, que faz juízo de valores, que trata o nome dos pensadores, trata os pensadores com seus nomes, e que aborda a questão exatamente do maior problema do ser humano, a sua autoconfiança. O pecado mais pregado no mundo atual. Quando o apóstolo Paulo diz: fazei morrer a vossa natureza terrena, ele está tratando exatamente desta questão da nossa antropocentralidade, da nossa autoconfiança, de sermos os agentes da história que tenta dirigir o seu próprio destino. Nós vimos aqui em outros dias, enquanto estamos pensando em cima desse texto, que o Hermon, aquele monte de quase 3.000 metros de altitude, onde desce a neve, desce o orvalho sobre o cume daquele monte, e ali penetra nas camadas e desce até aquela pedra de substrato que está embaixo, fazendo correr a água do Jordão. É uma figura tipológica da grandeza que desce e vai descendo e descendo pelo Jordão nas suas 27 cachoeiras até chegar o Mar Morto. Seria a caminhada, o caminho da grandeza à morte. Da nossa imponência à nossa insignificância. O esvaziamento. O decréscimo.
esvaziar a nós mesmos é uma obra divina e requer uma constância dia a dia. A obra de Cristo foi feita lá na cruz. Se já morrestes com Cristo, é o que Paulo nos diz no capítulo 2, verso 20 de Colossenses. Se já morrestes com Cristo, por que botar isto e aquilo, regras, mandamentos, cerceamentos aqui e ali, se já morrestes com Cristo? Se já ressuscitastes com Cristo, capítulo 3, verso 1, buscai as coisas lá de cima. Morte e ressurreição estão acopladas no sacrifício de Cristo, mas agora ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. O esvaziamento de nós mesmos. E isto não é uma coisa que ficou no passado, é uma coisa cotidiana. Levar o morrer de Jesus diariamente. Porque nós somos sempre tendentes, ou seja, por nosso pedigree, achar que somos pessoas importantes, ou pelo nosso conhecimento, ou pela nossa posição em determinados cargos. É muito comum quando uma pessoa chega a um certo posto e aí ele recebe por exemplo, um esbarrão de um militar de categoria mais baixa, um guarda de trânsito pegando um desembargador no trânsito e ele ter que sacar do bolso o carteiraço e dizer assim: você sabe quem eu sou? Isso é muito comum. Os conhecimentos que a pessoa tem adquirido, a experiência dos anos de vida. Afinal de contas, você sabe que eu sou vivido, eu estou mais velho. Você sabe quem eu sou? E esse esvaziamento não é um projeto de um dia. E nem acontece com varinha de condão. Isso é um levar ou morrer. Mas o problema, meus irmãos, é que nós costumamos tentar mexer nas coisas de Deus. Vamos pegar, por exemplo, o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 16 de 2 Reis. Nós temos aqui um rei, o rei que o nome dele era Joacás, mas a Bíblia não o chama com esse nome, porque esse é um rei apóstata. E os escritores bíblicos, por uma razão significativa, tiraram o Jó, que vem de Jeová. E ficou só Acás, o rei Acás. Nós vamos começar lendo aqui no verso 1, e depois a gente salta um pouquinho para o verso 10. Eu não dei o capítulo? 16. 2 Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Continua. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Presta atenção aqui. Este rei não fez o que era reto.
perante o Senhor. Ele é o 12º rei de Judá depois de Davi. Quando fala seu pai Davi, não é que significa que ele fosse filho de Davi ali, ele já era bem adiantado. Mas ele fez uma coisa terrível. Lá na região do Inom, ele sacrificou o seu filho a Moloque. E diz a Bíblia, ele era rei de Judá, e diz a Bíblia que ele fez isto porque ele andou nos caminhos dos reis de Israel que tinham se separado do Senhor. Agora eu quero saltar para os versos 10, para a gente começar a ver o que foi que aconteceu com esse rei. Deixa eu só dizer o seguinte: 2 reis, o rei Rezim, da Síria, e o rei Pecá, ou Pecá, de Israel, se juntaram para combater Jerusalém. Jerusalém é cidade forte, bem construída. Não conseguiram. O rei Acás pegou o dinheiro, o ouro, que estava no templo, e pegou aquele ouro e a prata e mandou para Tiglat-Pileser, ou Tiglat-Pileser, ou Pu, que é também chamado assim, para suborná-lo. Mandou um dinheiro. Isto que hoje é muito comum os países maiores fazerem, os países que têm dinheiro, com os outros que não têm, mandar dinheiro, por exemplo, da Venezuela para estabelecer um trabalho aqui no Brasil, dinheiro do petróleo, jogos políticos de interesse. Isso é comum entre os políticos, sempre foi comum. O rei Acás pegou um dinheiro, um ouro e prata, e mandou para Tiglat-Pileser para que ele viesse defendê-lo. Dinheiro que era do templo, ouro. Então, este dinheiro foi lá, e Tiglat-Pileser ficou muito agradecido, e veio, matou Rezim, e Pecá fugiu, e desapareceu, e agora vamos começar o versículo 10. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Por favor, leia outra vez. Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo, segundo toda a sua obra. Ele estava em Damasco, e ele olhou e viu um altar assírio. E ele pegou uma cópia daquele altar e enviou para o sacerdote que estava em Jerusalém, para que o sacerdote construísse um altar semelhante àquele que ele estava vendo lá. Mandou as medidas. Eu quero deixar um parêntese aqui, meu irmãozinho. Havia altar em Israel, dado com dimensões pelo Senhor. Deus havia estabelecido um altar de bronze. Esse altar era o altar do sacrifício, era a primeira, presta atenção nisso aqui, era a primeira mobília que existia tanto no tabernáculo de Moisés como no templo de Salomão. A primeira mobília que falava do sangue, que falava do sacrifício, que falava da morte. Este altar obedecia medidas dadas por Deus. A matemática de Deus é muito precisa e está falando para as coisas relacionadas ao Cordeiro que havia de vir.
Mas o rei Acás resolveu copiar um altar assírio com dimensões babilônicas, que não tem nada a ver com o povo de Deus. E mandou construir, entregou ao sacerdote, que devia ser sacerdote do Senhor, mas ele passou a ser sacerdote do rei. Isso significa muito, porque quando o povo começa a governar o pensamento de Deus, nós nos perdemos. Por favor, vamos continuar. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo o que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Outra coisa, meu irmão, só quem podia sacrificar no altar do Senhor era o sumo sacerdote. Nesse altar aqui, Acás assumiu a posição de que ele também iria sacrificar. Mas o altar era dele. Ele fez com as medidas dele, ele pode sacrificar. Vamos continuar. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e espargiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Eu só quero lembrar para os irmãos, aqui, o seu, não era o holocausto do Senhor, era o holocausto e as ofertas dele, não do Senhor. Ele queimou o seu holocausto e as suas ofertas, era dele, não era do Senhor. Porque nenhuma oferta oferecida no altar de Deus era do sacerdote, mas do Senhor. Continue. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, da banda do norte. O altar do Senhor estava colocado aqui, e ele pegou o altar do Senhor, tirou o altar do Senhor, botou do lado do norte. O que tem do lado do norte? O que tem do lado do norte? Isaías 14. Verso 13. (14, 13). Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Quem é que está do lado do norte? Hein? Quem é que está do lado do norte? Enviando as suas tramóias. Eu posso citar vários textos aqui. Capítulo 26 de Jó, capítulo 42 de Salmos, todos falando o lado do norte. O lado do norte onde vem o nosso desastre da imitação, da comparação das coisas de Deus com as coisas, porque Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer, e Lúcifer é um anjo lindo, anjo de luz, que sempre se traveste dessa luminosidade para trazer confusão na mente, fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista, e ele possa assim tramar todo o seu sistema,
e possa fazer com que você e eu nos separemos daquilo que é suficiente, o altar de bronze, o sacrifício, a morte. Vamos fazer um altar também, mas não é o altar da medida do Senhor. Não é o altar que tem 4.000 côvados quadrados e que representa o tempo desde Adão até a morte de Cristo, significando o tempo do julgamento de tudo aquilo que ficou da criação até Cristo, 4.000 anos. Para representar um sacrifício perfeito e total, que tinha significado universal, para resolver, por uma vez por todas, a questão do pecado do homem. Não, aquele era um altar feito na Síria. Modelo sírio, assírio, não modelo de Jeová. A gente usa, mas não tem altar? Tem altar, mas não é o altar de Deus. Não é a obra da cruz. É a minha autoflagelação? Não é a obra do sacrifício de Cristo. Vamos continuar lendo. Ordenou também o rei Acás ao sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios espargirás nele. Porém, o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Está vendo? O altar que o Senhor tinha colocado lá, que tinha as regras do Senhor, que tinham as medidas do Senhor, isso aí depois, para posterior exame meu, vamos deixá-lo de lado, vai fazer no meu. Agora, meu irmão, Deus não aceita isso. Deus não aceita que se toque nas suas deliberações. O que Deus disse está dito. E o que Deus faz está feito. Amém. E é universal. Mesmo as sombras estavam apontando para a suficiência de Cristo. Aqui é apostasia. É andar pelos seus próprios caminhos. Vamos continuar um pouquinho mais. Fez Urias o sacerdote segundo tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Olha só. O sacerdote, que era sacerdote do Senhor, estava agora debaixo do cabresto do rei Acás. O rei é que estava determinado. Aquele rei que havia sacrificado o seu filho para Moloque é que estava dando ordens dentro do culto de Deus. Às vezes a gente vê, e agora vamos aqui um parêntese prático, às vezes a gente vê o que a música moderna está fazendo dentro do povo de Deus na igreja. Nós estamos trazendo o altar de Baal para dentro do povo de Deus. Trazendo sacrifício esdrúxulo. Agora Deus não aceita. Quando o profeta disse, esses estrépitos, eu não aceito. Eu quero que vocês façam segundo o Espírito e a verdade. E a verdade é a verdade da palavra. Não é a verdade do que eu quero. É a verdade da palavra. Quando aquela senhora, dona Ivete Sangalo, canta, levanta a poeira. Vocês viram aquela música? Levanta a poeira. O querubim caído do céu. Vocês já ouviram? Querubim caído do céu. Levanta a poeira. Você já cantou? Já cantou.
Pois é, você está adorando a Satanás ali. E eu também. Levanta a poeira é levantar o pó da terra, que é o homem. O único que pode levantar o pó da terra é o querubim caído do céu. Mas nós somos tão modernos que nem percebemos que estamos comendo gato por lebre. Nós somos somos um grupo de gente todo atualizado. Só, meu irmão, que Deus não aceita que o povo dele se misture com as coisas que não são dele. Fazer morrer a natureza terrena não é só a carne que precisa ser sacrificada pelo sacrifício de Cristo, mas também os nossos apetites e os nossos gostos. A nossa antropocentralidade, aquilo que nos dá prazer. Quantas vezes você e eu gastamos tanto tempo na frente de uma televisão para ver o quê? Perdendo tempo, gastando tempo. Não, mas estamos nos divertindo. Estamos nos distraindo. Estamos nos... O que mais? Me ajudem. Estupidificando. Embrutecendo. Perdendo a visão espiritual. Perdendo a grande oportunidade de estar na presença de Deus, porque... Mas a gente também não é só disso. É de ferro, tem que ter um momento de divertimento. O senhor outro dia me disse assim, quando eu estava discutindo com ele, eu também tenho os meus momentos que eu bato, às vezes até uns papos bem pesados. Ele disse, mas não é justo? Ele disse, filho, você vai encontrar lugar mais descansador para a sua alma do que fora da minha presença? A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Não é que eu quero ser rabugento, não, meu irmão. Não estou falando para os outros, estou falando para mim. Eu é que quero aprender. Só que eu estou falando de voz alta. Mas eu quero ser livre daquilo que nos está prendendo a todo esse sistema que nos escraviza. Que não me deixa ser bobo o suficiente de depender somente de Cristo. Que me faz extremamente racional e inteligente, que me faz achar que eu devo confiar em mim. Que tragédia é eu poder confiar em mim. Deus já me deu umas boas lições. Eu vou deixar você fracassar, filhinho, para você saber que você aí não tem sustentação, mas a minha graça te basta. Irmão, vamos continuar um pouquinho mais, que a gente está acabando aqui. O rei Acás cortou os painéis dos suportes e de cima deles tomou a pia, e Omar tirou-o de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele e o pôs sobre um pavimento de pedra. Agora de novo, meu irmão. Sabe onde foi que ele foi mexer depois? Ele mexeu primeiro no altar de bronze. E depois ele foi mexer em quê? Onde é que ele foi mexer? Por favor, repara no texto. É que a gente não está acostumado a isso. Havia uma bacia. Uma bacia. Era chamada de mar de bronze, que cabia 60 mil litros d'água. Uma versão diz 2.000 batos, a outra versão diz 3.000 batos. Então aí uma discussão. Era 3.000 batos, seriam 2.000... 40 mil ou 60 mil?
1000 batos seriam 20 mil litros. Ela cheia até a tampa, 60 mil batos, mas normalmente ela não ficava cheia. E ela era um mar de bronze que ficava parado, parecido com a bacia de Moisés. Agora, são duas coisas. Uma era transportável, essa outra ninguém carrega 60 mil litros d'água, além do peso dela. Ela estava em cima de 12 touros de bronze. 3 com a cara para o norte, 3 com a cara para o sul, 3 com a cara para o leste, 3 com a cara para o oeste. Quantos são os bois, os touros? 12. Está todo mundo aprovado hoje em matemática aqui. 4 vezes 3, 12. Os 4 cantos da terra, apontados com 3 touros de cada um. 3 vezes 4, 12, sustentando aquela bacia. Quem são 12 na revelação de Deus no Novo Testamento? O Velho Testamento tem que ser explicado pelo Novo Testamento. Quem são 12? Os apóstolos. Quem é o fundamento do Evangelho? Jesus e os apóstolos. O que foi que ele foi mexer? Fundamento. Tirou a base e botou uma base de pedras. Tirou o fundamento dos apóstolos e aí colocou uma base de pedras. Aonde é que o inimigo vai mexer nos assuntos principais? Ele não mexeu no santo nem no santíssimo. Ele mexeu exatamente na justificação, na obra da cruz, na purificação, na santificação. Aonde é que está o problema? O problema está exatamente aqui. Tudo que vai acontecer lá dentro tem que passar primeiro por aqui. O altar de bronze e a bacia da purificação. Está escrito isso aqui por acaso? Não, meu irmão. Está escrito aqui porque se nós perdermos isso de vista, vai acontecer na nossa vida e na história da igreja os grandes desastres. Porque sempre a obra de Deus começa no altar. É o altar o começo da obra de Deus, e o altar é um só. Temos um altar. O altar é a cruz de Cristo. Amém. É aí que está o lugar da extinção do velho homem e também da natureza terrena. Porque o velho homem já foi crucificado com Cristo. Não é verdade? Já foi. Mas a natureza terrena é preciso ser morta. Mas como? Por meio do morrer de Cristo diariamente. Irmãos, nós precisamos ser esvaziados. Cada dia. Eu tenho visto a minha evolução. É devagar, mas eu tenho visto a evolução. Cada semana que passa eu estou menor. E estou dando graças a Deus por isso. Porque nós crescemos como o Rio Jordão. Crescemos para baixo. Que é? Não tem direito, não tem reivindicação, não tem condição, não tem mais lugar para guardar a amargura. Escutou? Escutou? Não tem, acabou. Cada dia vai indo embora. Abelhinho foi embora. Agora, contabiliza. Contabiliza o quê, meu amigo? Acabou, riscou. Não mais eu, mas Cristo. É o crescimento. Não mais eu, mas Cristo. Convém que Ele cresça e que eu desapareça. Mas isso dói. Dói. Mas esse é o caminho. Eu não tenho direito de mexer naquilo que é de Deus.
O altar de bronze é do Senhor. Deus mandou que fizesse aquele altar segundo o que tinha sido estabelecido. Davi disse para Salomão: filho, faça de acordo com aquilo que o Senhor me deu por escrito. De tudo que o Senhor me deu. Salomão não saiu um milímetro para cá, e aqui. Um dia desses aí nós vamos descobrir por que no altar, por que no tabernáculo de Moisés, olha só, no tabernáculo de Moisés, tinha um altar de bronze, uma bacia de bronze. No templo de Salomão tinha um altar de bronze e uma bacia de bronze. No tabernáculo de Moisés tinha uma mesa, um candelabro e um altar de ouro. No templo de Salomão tinha 10 mesas, 10 candelabros e um altar de ouro. O altar de ouro continua um. Mas tinha 10 mesas, 10 candelabros e apareceram mais 10 pias para o lado de fora. Não tinha, mas tudo isso tem significado. E no Santíssimo tinha uma arca. E no Santíssimo tinha uma arca, tanto num quanto no outro. Tem coisas que não mudam, tem coisas que mudam. Não é que mudam, aumentam. A revelação é maior, é mais abrangente. Continuavam sendo mesas da propiciação, só que em vez de ter 12, tinham 120 pães. Ao invés de ser Israel, era toda a humanidade que Deus estava começando na igreja com os 120. Ao invés de ser um povo só iluminado, era todas as nações do mundo que deveriam chegar ao trono da graça. Agora vem mais luz. Deus não é Deus só de Israel, Deus é Deus da humanidade. É o Deus de Edom, é o Deus de Moabe, é o Deus dos ismaelitas, é o Deus de Londrina, de todos os povos. Então a luz aumenta, mas tem coisa que não muda. É só um altar de bronze, é só uma bacia de bronze, é só um altar de ouro, é só uma arca de ouro. Porque há um só Cristo e há um só sacrifício. E a obra dele é suficiente para nós descansarmos. Mas eu não posso mexer nisso. Isso é imexível, como disse o ministro. Não se pode mexer. Deus em Cristo tem o tudo para nós. Irmãos, fazei morrer a vossa natureza terrena. Eu não tenho direito de orgulho, eu só tenho direito de morrer. Por isso que o nosso camaradinho aqui, perguntaram para ele assim: certa vez o jornal London Times pediu a alguns escritores e respondessem a pergunta: o que há de errado com o mundo? O que há de errado com o mundo? Chesterton enviou a resposta mais sucinta: prezados senhores, eu, atenciosamente, Chesterton, o que está de errado com o mundo? Simplesmente, prezados senhores, I. Em inglês é só uma letra, I. O que está de errado com o mundo? Não é o mundo que está errado sou eu. E sou um chato. E sou um egoísta. E sou um arrogante. E sou um déspota. E sou um preconceituoso. O problema do mundo não são os outros, sou eu. Agora, pega a xepa nessa aí.
Quem sabe você também vai sentir e dizer: o que está errado com o mundo? Está errado com o mundo sou eu. Me perdoa, meu irmão. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Queridos, nós não temos outro caminho. Senhor, esvazia-me. Não me faz mexer naquilo que é imexível. Olha, só para mais uma coisinha. O que foi que João, que estava bem próximo da cruz, viu? Foi que João viu. Ele estava bem próximo da cruz. Foi que ele viu. Lembra-se? Foi o único que narrou. Ele viu o sangue e a água. Ele não viu a água e o sangue, ele viu o sangue e a água. Primeiro o sangue, depois a água. Porque essa é a ordem. Primeiro a purificação, primeiro a justificação, depois a santificação. O sangue e a água. Primeiro o sangue, depois a água. Foi isso que ele viu. Aonde foi que Acas foi mexer? Deixa eu ver se vocês guardaram bem. Foi mexer aonde? No altar de bronze e no mar de água. Aonde é que o diabo quer mexer na nossa vida? Nesse ponto. Mas não tem jeito. Senhor, eu te dou graças porque no sangue eu fui justificado. E na água da palavra eu estou sendo santificado. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.